Você já se perguntou como um propósito bem definido, uma mentalidade forte, pode não só transformar a sua vida, mas guiar e inspirar muitas e muitas outras? A resposta para essa pergunta está aqui, no Empodera Talk, o talk show responsável por contar histórias de superação, de transformação e de muita inspiração. Eu sou a Tamires Neto, a mãe do Tomás, a esposa do George, a filha do Jorge, da Rosalita e irmã da Tati. E também sou mentora de empreendedoras e especialista em destrave emocional. Vou pedir para você que está aí assistindo o Empodera, se não se inscreveu no canal, já se inscrever, para você curtir esse episódio, para você comentar e compartilhá-lo com o máximo de pessoas possíveis. Eu estou aqui hoje na companhia de duas mulheres incríveis para falar sobre o seguinte tema: propósito e mentalidade. A importância de alinhar mente e propósito para inspirar e guiar vidas. Para falar desse tema, eu só poderia receber vocês duas. E agora eu vou apresentá-las. Primeiro, ela, que é a mãe da Vitória, do Tiago e do João Vitor, CEO da Explandery, e mentora com uma jornada empreendedora que começou aos 9 anos de idade. Ela acredita que nossa mentalidade é a chave para o sucesso e transformação pessoal. Ela é uma figura motivadora que ajuda outras mulheres a descobrirem seu potencial e a prosperarem. Seja muito bem-vinda, Simone Gimenez. Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada, pelo convite. Estou muito feliz. Tudo bem, Monique? Tudo bem. Muito feliz de estar aqui. Agradeço pelo convite. Eu que agradeço você por ter vindo diretamente de São Paulo para o Rio de Janeiro para participar do Empodera. Obrigada, Simone. E ao lado dela, eu tenho ela, a mãe do Antônio, a esposa do Geraldo, uma mulher que, após passar por diversos desafios na vida, descobriu o seu propósito. Ela se dedica a ajudar mulheres a encontrar cura, identidade e propósito, guiada por sua fé e conexão com Deus. Hoje, ao lado do seu marido, Geraldo, atua no planejamento estratégico da sua empresa, onde une suas habilidades com o seu chamado de impactar vidas. Seja muito bem-vinda, Monique Sartini. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com você, que eu te admiro demais. Eu admiro o seu trabalho, enfim. Vai ser uma tarde incrível. A admiração é mútua e eu estou muito feliz de ter você aqui, Monique. Obrigada. Vocês duas, na verdade, Monique eu já conheci no ano passado e acompanho, vejo a trajetória, vi mudanças. Eu falei, Monique, você tem que estar no Empodera para contar essa história. E a Simone eu conheci há pouco tempo, mas quando eu vi o Instagram dela, eu já fiquei impactada. Quando eu vi ali na bio, empreendedora desde os 9 anos de idade, eu falei, meu Deus, eu quero saber dessa história. Me conta, Simone, como é que você começou para você fazer o que você faz hoje? Bom, aos 9 anos de idade, até choca, né, falar, que na verdade foi aos 8. Eu, na verdade, vendia pastel. Minha mãe fazia os pastéis e eu tinha que sair pelas ruas para vender, para ajudar em casa. Meu primeiro negócio que não deu muito certo. Era uma criança, né? Então, imagina o que eu fazia. Eu comia os pastéis. Então, eu chegava em casa e a minha mãe, cadê, filha? Trouxe alguma coisa para casa e, como toda criança, né? Mas, assim, eu sempre fui muito insistente na minha vida. Então, ajudei meus pais desde cedo. Não tinha muita estrutura familiar para isso. Passei, assim, uma infância muito sofredora e nunca desisti. Mas sempre fui tentando. Fui mãe nova, mãe aos 17 anos, e eu quis fazer uma realidade nova para os meus filhos. E foi assim que eu cheguei até esse momento, tentando inúmeras vezes, nunca desistindo. Imagino. Queria que você falasse, Simone, desses seus outros empreendimentos. O que você tentou que não deu certo, mas que fez com que hoje você fizesse o que você faz? Então, aí aos 11 anos de idade, a minha mãe, cabeleireira, abriu um salãozinho lá e eu fazia unha. E aí, no decorrer dos anos, ela mantinha a gente nesse salão, a família, né? E eu ia trabalhando, fazendo unha, depilação, cabelo, e fui indo. Aí eu tinha um sonho de ser enfermeira. Então, eu demorei 12 anos para realizar, mas também me formei na faculdade. Fui enfermeira, tenho uma graduação e pós-graduação. Só que eu abri uma loja de maquiagem, tentava vender roupa, joia, tudo que eu via pela frente dentro desse salão da minha mãe, eu tentava realizar, para poder ajudar ela também, né? Que era muito sofrimento que ela passava lá para sustentar a gente, né? Basicamente isso. E estou com 37 anos agora, tem 3 anos que realmente eu abri o último empreendimento que deu certo, que foi no mesmo ponto onde a minha mãe, lá na região do Brás, batalhou por tantos anos,
Foi aonde eu abri a loja de roupas e realmente ela engajou dessa vez. Era eu me formando na faculdade, eu costumo dizer, né, que vem uma coisa atrás da outra e você vai tentando tantas coisas que na hora que dá certo, dá tudo de uma vez. Eu me formando na faculdade e a loja dando certo. Eu fui ousada, né? Porque no mesmo ponto todo mundo via dando errado. Então, é difícil. Uma das coisas da mentalidade que eu tive que mudar foi eu desapegar de me importar com as pessoas, né? Porque é triste, né? Você está abrindo, está dando errado, todo mundo está vendo. E na última vez eu não tinha mais caixa, não tinha mais como dar errado. Minha mãe já estava doente, não dava para manter mais o salão. E eu abri a loja nesse ponto e coloquei logo 2 fotos minhas lá, enorme. Falei, agora não dá mais para dar errado. Agora tem meu rosto ali, né? Agora tem meu rosto. E mesmo que todo mundo viu, eu falei, agora vai. É porque chega um momento que eu até me emociono dizer, né? Eu já tinha tentado tantas vezes, eu também tenho o João, que é o meu filho mais novo, tinha um problema de saúde, e eu precisava de muito dinheiro para que eu pudesse manter ele. A minha filha mais velha, eu queria que ela entrasse na faculdade e ela pudesse estar trabalhando comigo, que fosse diferente a realidade. Então, chegou um momento que eu não tinha como dar errado, porque se desse errado, eu colocava tudo a perder. A minha mãe doente. Então, eu arrisquei realmente, e aí eu estava com sangue no olho, aí a minha mentalidade já era outra. Eu me desapeguei de todas as crenças que eu tinha, que era para ser a improvável. Eu sou a improvável, aquela que não era para ter condição nenhuma na vida, né? E mesmo demorando 12 anos para se formar e realizar um sonho, que hoje eu não consigo estar trabalhando nesse sonho, porque estou com a loja dando certo, graças a Deus. Minha filha trabalha comigo registrada pela minha empresa hoje. A loja é um sucesso também. Sou fabricante, fabrico para outras marcas também lá na região do Brás. Tenho uma linha também de suplemento alimentar. E os negócios só andam crescendo e realmente eu estou podendo hoje ajudar a minha família. Ai. Nossa, Simone, eu fiquei emocionada aqui te ouvindo, contando. Eu vi a Monique reagindo ali, porque acredito que tem muitos pontos de identificação, né? Eu quero que você fale, Monique, depois de ouvir a Simone, os insights que você teve, que você conte o que te trouxe até aqui, da sua história, como ela te moldou para você ser a Monique. Assim, eu achei... É legal, né? A gente vê, assim como eu já ouvi um pouco da sua história também, nós, mulheres, né, realmente lutando pelo propósito, né, pelo que a gente acredita. Eu costumo dizer que eu sou uma inconformada. Eu me identifiquei muito com essa história, porque eu também já fiz de tudo um pouco nessa vida. E sempre aquela coisa, cara, não é isso, não é isso, não é isso. Até realmente chegar a encontrar um propósito, que geralmente, a maioria deles é quando a gente passa por algumas situações que a gente foi ferido, e a gente cura e a gente vem e traz isso para poder realmente resgatar outras pessoas, salvar outras pessoas. E comigo não foi diferente. Aí, entrando na minha história agora. Então, eu tive uma infância. Eu era uma menina muito, assim, sonhadora. Eu me imaginava criança sendo artista, sendo atriz. Eu sempre gostei de teatro, de artes. Então, eu sempre gostei muito dessa coisa de... Eu queria ser, quando eu era criança, assim, eu queria ser famosa, mas eu gostava mesmo. Então, eu fiz dança, fiz teatro, fiz balé, enfim. E aconteceu uma situação na minha infância. Primeiro, teve 2 pontos. Teve a separação dos meus pais quando eu tinha 6 anos de idade. Então, meu pai saiu de casa para morar com outra mulher e foi no momento que eu tive a perda, vamos dizer assim, né? A ausência ali do meu pai, apesar dele ser um pai presente, mas aquele convívio, né, diário não tinha. E com isso, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. Meu rendimento na escola caiu e eu passei por algumas situações na infância. De exemplo, uma professora, eu escrevi meu nome errado na prova, engraçado que eu vim lembrar disso depois de adulta, né? Depois de fazendo terapia. Uma situação que eu escrevi meu nome errado na prova e a professora me humilhou na frente da turma inteira. Me chamou de burra, enfim. E aí vem esse outro lado da Monique insegura. Por quê? Eu cresci achando que eu era burra. Eu cresci achando que eu não tinha potencial. Então, era muito engraçado, porque quando tinha
Isso na adolescência também, quando tinha assim, vamos fazer uma apresentação de dança, de tudo aquilo, eu era a líder, né, do grupo, eu inventava as coreografias, eu juntava as amigas para fazer tudo isso, mas na parte intelectual, isso na escola, na faculdade, depois, quando tinha que apresentar algum trabalho, eu fugia. Eu realmente eu acreditava que eu era burra. Eu não conseguia me expor quando era para falar do lado intelectual. Agora, quando era como se fosse um personagem, né? Eu ia de boa, porque não era a Monique, era um personagem. Então, eu me formei em Direito, por muita influência do meu pai, porque, né, quando terminei o segundo grau, eu vou fazer o quê? Eu queria fazer teatro, mas era uma coisa que na época, não dá dinheiro, então vai. Só que, assim, eu sempre quis ter algo meu, assim, eu sempre tive essa coisa, assim, essa coisa de ser artista, era porque eu queria ter uma carreira minha, algo meu, que eu não dependesse de ninguém, que eu não dependesse de chefe. E aí foi que eu fui entendendo a parte do empreender. Me formei, na época eu era noiva, queria casar para sair da casa, né, da minha mãe, do meu padrasto. Então, eu casei eu desenvolvi uma independência, né, com essa parte da separação dos pais. A parte da insegurança, eu também desenvolvi uma dependência emocional. Então, eu namorei cedo, noivei cedo, assim, cedo, né? Casei com 25 anos, mas assim, eu casei porque eu queria sair da casa da minha mãe, né, do meu padrasto. Eu não queria mais depender. Então, na minha cabeça, era o único meio. Então, não era... hoje eu entendo que eu não amava, eu era dependente emocionalmente. Tanto é que o casamento, depois de 2 anos, não deu certo. A gente acabou separando, a gente era bem diferente. E o outro relacionamento que eu vinha me envolver, que é meu marido atual, foi meio que um escape. Eu já saí meio que de um, já fui para outro. Eu não sei o que é ser solteira, viver sozinha. Foi emendando. Mas, assim, depois, né, buscando o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que eu fui entendendo as questões de insegurança, eu fui entendendo a questão lá da infância que aconteceu e fui conseguindo ressignificar. Tiveram várias coisas aí nesse meio do caminho. Depois que eu me formei, tentei estudar para concurso público. E aí depois eu vi, cara, não é isso que eu quero, vou empreender. Aí tive um curso junto com meu marido para concurso público, lá em Caxias, inclusive. Só que não teve aquela parte do planejamento, era aquela coisa assim, vamos empreender, vamos ter um negócio novo. Mas não teve um planejamento. Então, em menos de um ano, a gente quebrou. E eu não queria voltar a advogar. Aí eu fui... Aí, quando ela falou do Brás, né? Eu fui para São Paulo, fui comprar roupa, fui vender roupa. Enfim, fui indo para outros caminhos para não voltar para a advocacia, porque, primeiro, realmente, eu não gostava, não me identificava. E porque eu realmente acreditava que eu era burra. Eu brinco, né, com as minhas mentoradas e falo, gente, eu fui advogada, que se eu fiz uma audiência na minha vida foi muito. Porque o escritório que eu trabalhei como advogada, eu ficava só na defesa, na parte interna, porque eu realmente não conseguia encarar um juiz, eu não conseguia encarar um outro advogado, porque eu imaginava assim, ele vai ver que eu sou burra. E eu não conseguia. Então, assim... essas situações. Teve várias, assim, mas ao longo daqui a gente vai falando. Senão vai deixar... né? Nossa, eu tô aqui... Enquanto a Simone falava, você leva pra ela e tá tendo reação. Aí você falando, a Simone tá olhando... eu lembrei de outras coisas. Tá tendo reação. Porque a gente vai lembrando de episódios da nossa vida, né? A Simone, ela falou que ela começou com 9 anos. E me perguntaram já, Tamiris, quando você começou? Eu falo, eu comecei há pouco tempo. Eu comecei há um pouco mais de um ano. E, gente, não... Eu fui lembrar que, na verdade, eu comecei criança, só que as coisas não deram certo. Então. Sabe quando eu comecei fazendo, na verdade? Vendendo Avon. Só que eu vendia Avon para eu comprar os produtos. Mas já era. Não era para ganhar dinheiro, era só para poder comprar, para ter os produtos, sabe? É claro que não deu certo. Eu quebrei quando eu era criança. É igual eu lá. Não, e eu tive, você falando agora, eu lembrei que eu montei uma barraquinha de doce com as minhas amigas para disputar com uma outra amiga. Então, eu comprava, tipo assim, bala Juquinha. Eu comprava por 10 centavos e vendia por 5 centavos. Porque na minha cabeça eu estava arrebentando nas vendas, eu estava vendendo muito mal. Não, e colocar uma criança para vender pastel para comer também é sacanagem. Gente, vendendo pastel, vendendo Avon, vendendo balinha Juquinha, sabe? Quando a gente pensa, né? Vem muito lá de trás. Outras coisas, eu vendi na vida adulta, na época para casar. Eu falei assim, eu preciso vender alguma coisa, fazer um dinheiro extra. Eu tinha 2 empregos, ainda resolvi uma terceira coisa. Foi vender bijuteria.
E aí tive o THG Bijux, eu e meu marido, né? Tamires, H do nosso cachorro, de Honey, e G de George. E também não deu certo. E aí eu perguntei para você, o que você fez que não deu certo? Você foi falando algumas coisas, mas teve elas deram... mais. Teve mais, imagino. São 37 anos, né, que você falou. E várias coisas não deram certo na trajetória. Mas elas nos trouxeram até aqui. Isso. Né? A Monique falou no início da fala dela sobre os processos dolorosos, as situações desafiadoras, como elas nos moldaram, né? Para a gente fazer o que a gente faz hoje. Quando a Monique falou disso de imediato, eu lembrei do azeite. Vocês sabem como é que se faz o azeite? O azeite vem da azeitona. Sim. A azeitona, ela é selecionada, escolhida, depois ela é lavada, para depois ela ser o quê? Esmagada. Totalmente amassada. Para, a partir disso, depois de expor o interior dela, o puro suco dela possa ser extraído. O melhor sabor, que vai fazer com que nosso paladar fique mais aturado, que as nossas refeições elas fiquem mais gostosas. Mas, para isso, a azeitona precisou passar por aquele processo. E, assim, acho que é a nossa vida. A gente precisou passar por algumas situações que vocês já trouxeram, outras que eu sei que vocês vão trazer, para que hoje a gente vivesse, de fato, a essência do que nós somos. E a gente possa exercer o nosso propósito aqui na Terra. Sim. E falando de propósito, eu quero saber de você, Simone, de tudo que você já contou ou que você não contou ainda. Eu quero que você fale da situação mais desafiadora e como você pôde superá-la para você fazer o que você faz hoje. Então, como eu falei, eu tinha uma família desestruturada. Não dá para entrar em detalhes, né? Mas era só eu e a minha mãe, porque era muito difícil. Meu pai tinha problema com alcoolismo, tem uma irmã também que teve problema com drogas. Então, era realmente muito difícil a vida da minha mãe para tentar manter tudo isso junto comigo. Muito desafiador, porque meu pai, eles moravam no fundo do salão. Então, a gente era exposto durante 20 e poucos anos que ela teve esse salão a humilhações. Todos viam meu pai xingando a gente, brigando, caindo lá dentro. E nós não tínhamos escolha, não tinha como pagar aluguel de outra casa. O jeito era ficar ali. E eu fazendo unha e minha mãe batalhando no cabelo. E quando não era meu pai, era minha irmã. Então, todo mundo via isso. Para mim, foi muito desafiador sempre tentar as coisas ali naquele local, sabendo que todos estavam vendo. Porque é difícil, por mais que a gente não queira ligar, né? E aí a gente abria um negocinho de venda de limpeza. Aí meu pai pegava e ia vender no bar. E todo mundo ria da gente. Mas a minha mãe sempre falava para mim, Deus proverá. Né? Então, eu cresci ouvindo isso. E eu ali, junto com ela, com os meus filhos, quase que eu acabei, porque eu falo, né? Eu quis ser aquela que mudou a geração. Porque se eu não fizesse esse esforço para que eu chegasse nesse momento hoje, ia passar para os meus filhos. Meus filhos iam passar para os filhos deles. Ia ser só vítima da sociedade, todo mundo. Então, eu não me encarei como vítima da sociedade e fui para cima. Todas as vezes que eu abria dentro daquele mesmo local. Então, foi muito desafiador, porque são anos, né? A gente fala assim agora, em poucos minutos, mas falar em anos, às vezes eu trabalhava tensa, meu pai vai chegar, meu Deus, vai derrubar tudo aqui dentro, os esmaltes vão cair em cima das clientes, é difícil. Muito. Não tinha outra saída, só ali era o ganha-pão nosso. E o fundo tinha um quarto e cozinha, apenas bem pequenininho, que era onde a gente vivia ali. E, nesse tempo, eu batalhando. Aí, no decorrer do tempo, eu também casei. Tive o primeiro casamento do pai da Vitória, também não deu certo. Foi muito nova, muitos problemas. Achei que ia me livrar do meu pai, arrumei um problema maior, né? E aí, aos 5 anos da Vitória, eu separei. Então, sempre tentando. Eu sempre era a doida da família, porque lá vai a doida tentar mais uma vez. Mas eu comecei a mudar e comecei a perceber que, para que eu pudesse chegar nesse momento de hoje, eu tinha que mudar o ambiente. Eu tinha que andar com quem fazia, para que eu aprendesse a fazer. E foi dessa forma que eu fui fazendo, sempre tentei. Cheguei ao ponto, eu vou comentar aqui, porque também choque, marca, né?
porque eu ia em eventos de empresários, de mentores, e já cheguei a sentar numa mesa com a mesma roupa, né? Chegava em casa, lavava e colocava atrás da geladeira para secar. Mas eu ia buscar conhecimento de como eu ia empreender. E, às vezes, eu fingia que eu não estava com fome, para eu não dizer que eu não podia comprar um prato de comida num restaurante junto com eles. Porque eu não ia expor. Eu estava ali para aprender. Eu tenho certeza que comprariam para mim. Mas eu estava ali com outra postura. Essa postura me levou a acreditar que isso seria para mim também. Sim. Porque o que ela disse, a Monique fala de insegurança, a gente traz problemas da infância que nos torna insegura. Até hoje, eu tenho um pouco de insegurança. E olha que eu cheguei aonde eu cheguei. Mas eu tive que ir trabalhando isso na minha mente, que eu realmente poderia viver algo diferente e que eu passaria para os meus filhos uma vida diferente. E hoje, sabe o que as pessoas falam? Você tem sorte, tem 3 filhos, você teve sorte, 3 filhos educados, né? Eu fiz isso mudar. Eu ouvi do meu pai que eu não seria nada na vida. Não é que eu quero expor, hoje ele é falecido, faleceu dentro do meu carro, socorrendo ele ainda, há 3 anos atrás. Mas ele disse isso para mim. Não posso ser hipócrita aqui e não dizer que eu não vivi. Eu vivi isso. Então, eu cresci ouvindo que eu não ia ser nada. Como que eu ia ser alguma coisa na vida? Mas eu falo, não sou vítima da sociedade, eu vou correr atrás de mudar essa história. E faço questão de ter hoje a loja de sucesso no ponto onde a minha mãe e eu, a gente foi humilhado durante anos. Isso é para a honra e glória de Deus, para sempre. Amém. É um retrato físico dessa superação. Isso. Sabe? Você mudou o teu ambiente, esteve em espaços onde, teoricamente, você nem poderia sentar, consumir, mas você fez com um único objetivo, que foi de romper um padrão estabelecido dentro da sua família. Você falou, vai ser diferente. Isso. E eu vou ser a pessoa que vai fazer diferente. Isso. E os meus filhos serão diferentes. Eles poderão sentar nessas mesas e pagar. E hoje você pode. Posso. Sabe que meus filhos ficavam sentados na porta do salão esperando a minha mãe fechar para a gente colocar os colchões lá e dormir lá no meio. Eles esperavam fechar, às vezes cansado da escola. O menino menor tem um problema de saúde. Entendeu? Mas eu tinha que fazer alguma coisa. E você fez. E eu fiz. E quando não dava certo, não deu certo vender maquiagem. Acabei com o meu dinheiro todinho que eu guardei para... Não, hoje eu percebo que eu não acabei. Eu percebo que foi tudo um passo a passo para aprendizado. Então, a gente não tem que desistir. Muitas vezes, eu chegava atrás da porta, me jogava no chão e falava, acabou para mim, não tem saída. Mas eu descansava, né? É descansar e não desistir. E no outro dia, lá vai a empreendedora de novo. Mas a vida do empreendedor é essa. Quem nunca pensou em desistir? A gente cansa. O processo, ele é doloroso pra caramba. É incerto, sabe? É um dia após o outro. Tem dias que parecem muito mais longos. Parece que trabalha mais do que todo mundo. Não é fácil. Não. Só que quando a gente tem um propósito muito alinhado e quando a gente consegue construir uma mentalidade, de fato, para que ela seja forte para encarar isso, você continua. Você não desiste, sabe? E falando sobre não desistir, eu tenho a Monique. Porque a Monique, assim, é a pessoa que eu vejo que não tem medo de se reinventar. Eu acho isso incrível em você, Monique. Mesmo com o que você contou até aqui, que você tem isso tão forte em você. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre os seus desafios. Uhum. Eu acho até curioso, assim, às vezes eu fico me analisando e falo, gente, como é que a pessoa insegura, tudo bem que já muita coisa já foi curada, mas como, mesmo assim, quando eu comecei, né, eu tinha uma inquietação, eu não ia parar enquanto eu não conseguisse realmente me sentir realizada. E no meu caso, realmente, eu não fazia sentido para mim enquanto eu não encontrasse propósito. E eu fiquei anos da minha vida procurando esse tal de propósito. Gente, que tal de propósito é esse? Só que eu entendi que, primeiro, eu precisava ser curada. Eu precisava me encontrar e descobrir a minha identidade. Porque quando a gente encontra a nossa real identidade, porque a gente não nasce
insegura, a gente não nasce tímida, a gente não nasce agressiva, ou seja lá o que for. Foram coisas que aconteceram na nossa vida que vão nos tornando dessa forma. E a gente acaba acreditando naquela realidade. Só que, a partir do momento que você se dispõe a... Não, eu não aceito isso, eu quero fazer diferente. O que eu preciso para poder sair dessa situação? É a questão, né, buscar primeiro o conhecimento, o autoconhecimento. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu falei, gente, não é possível. Eu cheguei num ponto que tinha tentado esses empreendimentos, que quando eu comecei a trabalhar com a roupa, eu falei, beleza, agora eu tenho meu negócio, mas eu trabalhava muito, né? Eu fazia feira, eu ia para São Paulo, comprava roupa, fazia feira no final de semana, era eu e mais uma amiga minha. Eu não tinha liberdade. Eu falei, gente, não é isso. E aí eu, meio perdida, acabei voltando para a CLT, trabalhando como analista administrativa, porque eu me recusava a voltar a advogar. E aí fiquei 1 ano e pouquinho, falei, gente, não é possível. Aí resolvi largar tudo. Falei pro meu marido, vamos embora, vamos para a Austrália. Meu primo estava indo morar na Austrália, falei, vamos embora, vamos largar tudo, vamos morar na Austrália, vamos tentar a vida lá. Porque eu estava buscando coisas do lado de fora, quando, na verdade, eu tinha que buscar do lado de dentro. E eu só fui entender isso quando eu estava lá. Quando eu estava lá, que a gente tinha uma vida razoavelmente legal, só que também trabalhava muito. A gente trabalhava em restaurante. Ele era chefe de cozinha e eu garçonete. Caramba. E aí eu comecei a ficar com saudade também da família. Falei, não, quero voltar para o Brasil, mas eu vou voltar, vou fazer o quê, cara? Eu vou ser aquela... Vou falar o quê para as pessoas, né? Aquela coisa de a gente ter que dar satisfação. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, não, eu não vou me cansar. Aí foi quando eu comecei a buscar lá, ainda estudar, ler sobre desenvolvimento pessoal, comecei a ler livros, voltei para o Brasil. A primeira coisa que eu fiz foi o método CIS. Foi o primeiro contato que eu tive. Levei o meu marido e dali eu comecei a busca por autoconhecimento, aí comecei a entender sobre autorresponsabilidade, comecei a entender que coisas que aconteceram na minha infância, que muitas coisas eu me vitimizava também. Eu sou assim porque meu pai separou da minha mãe. Não, isso aconteceu comigo, mas isso não me define. Então, a partir desse momento, eu posso decidir o que é você a partir de agora. E foi quando eu comecei. E aí, logo veio a pandemia. E eu comecei eu tinha vergonha de gravar vídeo, eu tinha vergonha de fazer. E quando eu comecei a perder essa questão dessa insegurança, desse medo, e nesse mesmo tempo eu estava melhorando também o meu relacionamento com meu marido, que eu era muito ciumenta, porque eu era insegura, né? Então, quando eu comecei a melhorar isso, eu falei, gente, eu preciso falar isso para as pessoas. Se eu, que me achava tão incapaz, conseguir, eu preciso falar isso para as mulheres, para elas verem. E eu comecei, assim, despretensiosamente, a contar algumas coisas que aconteciam comigo, a minha história, e muitas mulheres começaram a se conectar. Nossa, eu também passo por isso, eu também sou assim, eu também já fiz várias transições de carreira, já passei por várias áreas, e mostrando para elas que era a partir do autoconhecimento que elas iam conseguir superar tudo. E aí, daí, eu comecei a desenvolver isso no Instagram, aí, nesse meio tempo, comecei a estudar marketing digital. E aí comecei a ajudar, na pandemia, todo mundo tendo que vir para o digital. Aí eu comecei a ajudar amigas empreendedoras, como que elas tinham que fazer no Instagram para conseguirem se manter. Nutricionista, psicóloga, fono. E aí, nisso, elas começaram a fazer. E aí as pessoas começaram a perguntar, quanto que é essa mentoria? E daí surgiu, eu virei mentora. A partir daí, e fui desenvolvendo. E quando você tinha perguntado até para ela uma questão que mais marcou na história dela, por conta de tudo isso, a gente vai passando a gente passa por um nível e a gente descobre outros desafios. Sim. Nesse meio do caminho, eu descobri que, como eu fui criada, né, com meus pais falando, você não tem que depender de homem, você não tem que... Eu acabei me vendo disputando com meu marido. E eu tinha que ganhar mais do que ele. Teve essa situação também, que não é bom para o casamento. E quando eu estava nesse processo, assim, agora vou alcançar o que eu quero. Eu tinha encontrado o tal do propósito, que era falar para mulheres, ajudar mulheres a se curarem. Eu descobri que eu estava grávida. E eu ainda não estava com o ganho financeiro que, na minha cabeça, era o essencial. E aí eu comecei a entrar numa paranoia. Grávida, meu casamento entrou em crise. E aí, meu filho nasceu e meu casamento tinha praticamente acabado. Caramba. E aí eu falei, gente, e agora?
E aí foi quando eu comecei a olhar para minha história toda. Eu falei, cara, a gente teve um bom relacionamento durante anos. Eu falei, eu não vou deixar acontecer com o meu filho o que aconteceu comigo. Eu vou fazer diferente. Eu vou me posicionar no meu lar, na minha casa, como uma mulher de Deus, e vou fazer de tudo para restaurar meu casamento. Com a ajuda de Deus, porque com a força do meu braço eu não ia conseguir. E foi quando eu comecei a me conectar com Deus de verdade. Sempre tive fé, sempre acreditei, mas não tinha a conexão. E aí, através de uma amiga minha que tinha passado pelo mesmo problema, pedi ajuda a ela, porque ela já tinha me falado, se você passar por algum problema, me chama. E aí ela me ajudou, e aí foi quando eu comecei a caminhar, comecei a entender muitas coisas e comecei a mudar a minha forma de agir também. E aí, com o meu comportamento, né, aquela coisa, você quer mudar o outro, primeiro muda você, que o seu redor vai mudar. Isso aí. E foi o que aconteceu. E, graças a Deus, assim, a gente conseguiu restaurar o nosso casamento. E hoje, assim, eu prezo muito por me posicionar no meu lar como mãe. Eu hoje entendo a importância de estar perto da criação do meu filho, porque por conta de ausências que eu tive dos meus pais, eu passei por algumas situações, então hoje eu não quero que meu filho passe por isso. Então, enquanto eu puder estar perto também da criação dele, para não deixar ele passar pelo que eu passei, eu vou estar. Então, assim, são coisas que acontecem com a gente, que a gente ressignifica e a gente traz de uma forma diferente. A gente quebra aquele ciclo, né? Como ela falou. Eu resolvi quebrar aquele ciclo e resolvi fazer diferente. E assim também é na minha vida, tanto de empreendedora, quanto na vida da minha família mesmo, do meu filho, do meu marido. Ai, que lindo, Monique. Que história, né? Ai, que história de vocês duas, meninas. Eu tô, assim, tendo vários insights, sabe? Sobre diversas coisas, sobre crenças que a gente carrega ao longo de uma Isso. vida, né? A Simone até falou assim rápido, ainda sou insegura. Na verdade, a gente quebra essa barreira, a gente consegue romper com essa crença. Só que o trabalho com mentalidade, ele é um trabalho contínuo. As pessoas Pra vida acham, inteira. é pra vida. Tempo Não para, todo. não para. Tempo, Não. sabe? Porque a gente sempre vai vindo mais desafios, a gente vai se deparando com situações que a gente não tinha visto E ainda, então a vai- gente vai desenvolvendo vai passando de habilidades. Então fase. é coisa que a gente tá aqui para evoluir, Exatamente. Não né? é constante E vai ser evolução. até o final da nossa vida aqui nessa É terra. isso. Tava falando lá em casa essa semana com o meu marido, eu falei, parece que eu vivo no videogame. Sabe quando você entra? Eu já falei isso também. Nossa, você entra no videogame, começa lá o jogo. Entra na primeira fase, pô, você passa, beleza. Caramba, aí vem a segunda. Mais Aí difícil. vem a terceira, aí vem a quarta. E sempre Aí vem vai. vilões, aí vem diversas coisas ali que vão dificultando todo o processo. Pô, mas aí você já tem mais habilidades. Sim, você Cada aprende fase com as você vai- fases Aham. anteriores, você descobre suas habilidades e suas forças e você luta contra todas as adversidades. Pra gente chegar até aqui hoje. Sim. Ela pegou um avião, pegou Uber, você saiu da sua casa, eu peguei Primeira vez no Rio de Janeiro. Primeira hein? vez no Rio de Janeiro. Eu fui na escola do meu filho, vi ele se apresentando, meu filho é autista. Ele foi o espantalho da peça do Mágico de Oz. Ai, que lindo. Ele ficou de espantalho? Não, não ficou. Mas dançou do jeitinho dele, sabe? Aí volta, se arruma, se desloca, vem pra cá pra contar essas histórias. É o videogame que a gente vai passando Sim. de fase, mas com um propósito. Que no final do videogame é o quê? É você vencer. É. E a gente tá aqui pra E vencer deixar um legado, né? e deixar um legado de falar, caramba, eu passei por isso, isso e isso e eu consegui. Meu filho, minha filha, olha o que a mamãe fez. Nossa, e o orgulho que Você eles também têm. consegue. Porque Sim. não é pela gente. É Sim. pela gente? É, mas não só. Não. Sim. É pelo nosso O legado. motivo maior também. É nosso porquê. É, Né? No porquê. meu, eu falo aqui no início. Por que eu falo do meu filho? Por que eu falo do meu marido? Eu falo do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, que não estão mais aqui. Uhum. Estão aqui, estão aqui, estão aqui. Uhum. É o porquê disso tudo. Eu poderia muito, assim como vocês, ser uma conformada, mas assim como vocês, eu sou uma inconformada. Eu falei, não, eu não vou deixar que as coisas que aconteceram comigo, elas me paralisassem. Elas não aconteceram à toa. É. Aconteceram porque tinham um motivo maior, que é gerar transformação na vida das pessoas. Esse é o meu propósito. E o de vocês está claro. É também Sim. usar todas essas histórias de superação aliado a conhecimentos, a habilidades e a Sim. forças para impactar, gerar transformação, mudança. E vocês fazem isso muito bem, né? Eu queria que você falasse disso, Simone, dessa transformação que você está gerando
para mulheres. Isso, ela até comentou que ela é mentora também, né? Eu falo assim, o treinador, ele tem toda a técnica. O mentor, ele tem técnica, ele passou também por aquilo e ele viveu. Então, eu sou mentora e eu também participo de 2 mentorias. Tenho 2 mentores também, porque nós estamos em constante evolução. Não tem Aquela como. coisa, todo mentor precisa de um mentor. Sempre. Entendeu? Mas isso fez a diferença, porque eu tenho a necessidade de passar a minha história, eu preciso passar. É como se eu quisesse colocar hoje na cabeça de todo mundo, vai lá que você pode mudar a história da sua vida. Não seja vítima da sociedade. Choca eu citar aqui o que o meu pai disse para mim, mas é a minha realidade. Hoje eu não me preocupo com o que ninguém vai pensar, porque a gente às vezes perde tanto tempo, tantos anos preocupado com isso. E quem viveu ali, sentiu, é a gente. Hoje eu estou preocupada em passar para pessoas que queiram, né, também mudar de vida, inspirar. É isso, é o que eu quero. Se for, eu posso ganhar. Se eu disser que eu não quero ganhar, eu estou mentindo. Sim. Mas eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu preciso realmente passar isso para elas. É uma necessidade. É uma necessidade. Porque eu achei por muito tempo que eu era fraca, né? Até um tempo atrás eu ainda achava. Depois eu pensei, não, se fosse fraca mesmo, como que eu superei tudo isso? Então, por isso também o importante da mentoria. Eu estava nesse final de semana em uma mentoria da minha mentora, participando de um evento, uma imersão. Porque nós precisamos estar nessa evolução. Total. Tanto problema que aconteceu lá atrás, tantas tragédias também que eu não citei aqui, tentaram me paralisar por muitas vezes. Então, hoje, eu preciso de mentorias, preciso de terapias para eu entender que eu mereço viver a parte boa. Você acredita nisso? Sim, acredito. Totalmente. Total. Acredita nisso? Total. Porque tem gente que precisa para as coisas ruins, né? Mas eu era movida a problema, né? Então, eu estava bem, né? E aí, a partir do momento que minha vida melhorou, eu comecei a ficar ansiosa demais. Quando eu ia viajar, eu ia para um hotel, olhava o hotel, olhava... Está tudo muito bom. Nossa, alguma coisa vai acontecer. E era um pensamento que vinha forte. Você não tinha como controlar, não tem como. E hoje eu estou precisando participar para eu entender que eu mereço essa vida. Para eu entender que meus 3 filhos são essas crianças que estão numa boa escola. Minha filha está na faculdade de Direito. Que maravilha. Então, eu preciso entender esse merecimento ainda. Sim. Nós estamos em constante evolução, nós não sabemos de tudo. Mas é importante a gente se conscientizar que podemos, sim, mudar a nossa história. Né? E estar com pessoas como vocês... né? Só vai ser para a nossa evolução. É um processo contínuo mesmo. De estar inserido em espaços, de buscar conhecimento. Tamires, eu encontrei meu propósito participando de uma mentoria. Sim. Sozinha eu não conseguiria. Não. Eu jamais faria o que eu faço hoje. Não estaria aqui se eu não tivesse Fazemos nada sozinha. E o Rossini, beijo para você, Rossini, que é o mentor aqui do podcast, do Empodera, diretor aqui do programa. Meus outros mentores que foram... E são importantes a trajetória. Porque uma vez mentorada, a gente mantém aquele vínculo ali. Mantém. Às vezes não tão próximo, não tão pertinho. Mas eu tive, Felipe Vidal, Marcelo Correia, Gabriela Perrude, pessoas que foram essenciais na minha construção como a mentora que eu sou hoje. E não foram os únicos. Virão outros pela frente. Virão muitas e muitas formações. Não é algo que eu penso deixar de fazer na minha vida. É uma necessidade. Estar inserido em espaços, estar aprendendo, ressignificando algo. Isso. A gente sempre tem algo ainda a trabalhar, algum episódio que não foi curado ainda na gente. Hoje em dia, eu lembro de episódios que nem preciso passar por ferramenta de PNL, de indução, para eu perceber como ele me travava. De falar, caramba, agora eu entendo, acontece isso porque aconteceu isso, isso e isso. E é por isso que as coisas acontecem. Porque aconteceram dessa forma. Mas qual o significado que a gente dá para esses episódios? A gente está optando em fazer diferente, né? E você, Monique? Esse teu propósito que hoje é tão claro, como é que você tem utilizado dele para você gerar transformação? Então, começou assim. Depois que aconteceu o episódio da minha restauração, nesse meio tempo eu estava meio perdida profissionalmente falando, né? Que eu tinha meio que dado uma parada em tudo. E foi quando veio uma das minhas mentoras, né, que
foi do marketing digital, me chamou para empreender com a do Terra. E aí eu realmente estava pedindo a Deus um direcionamento, algo que me desse um propósito de trabalhar com transformação de mulheres. Porque o que eu estava fazendo antes não estava muito escalável também. E aí veio essa oportunidade e eu entendi que foi... Eu entendi assim, foi algo que veio para me dar mais habilidades para eu continuar o meu propósito. Porque ali eu desenvolvi habilidade de vendas de verdade, de abordagem, coisas que a Monique insegura não conseguia fazer. No início, eu pedia para o meu marido fazer para mim. Sério. E depois, assim, chegou um momento que ele falou, o negócio é seu, eu não vou mais fazer. Se você não fizer, vai ser mais uma coisa. Ele falou assim para mim... me confrontar, vai ser mais uma coisa que você vai fazer e não vai dar certo. Aí eu peguei aquilo para mim e falei, o quê? Enfim, certo, deu certo, crescemos rápido. Em menos de um ano, tinha uma equipe com mais de 1.000 mulheres. E dali eu fui vendo, porque dentro ali, quando você chegou um pouquinho no final. Mas ali a gente trabalhava muito, era mentalidade. Porque para a gente desenvolver a questão das vendas, a questão delas lutarem por algo melhor para elas, passava por mentalidade. Tudo passa por mentalidade. Sim. E dali que eu comecei foi quando eu busquei também o conhecimento de PNL para pegar ferramentas, porque não adianta também. A gente tem uma história, mas a gente também precisa de ferramentas, né, para trabalhar. E aí foi quando eu busquei e dali eu entendi assim. Eu consegui ressignificar muitas coisas. Eu entendi assim, hoje eu sei o meu valor, eu sei o meu potencial, eu já sei quem eu sou, eu conheço a minha verdadeira identidade, né, em Deus, para que Ele me chamou para ser. Então, eu sei que o meu propósito, independente de onde eu esteja, vai ser transformar a vida de mulheres. E eu sei fazer, né, que era uma crença minha, que eu sei fazer dinheiro, coisa que eu achava que eu não sabia. Então, por isso até que você tinha perguntado, Monique, como que é essa coisa de se reinventar? Cara, eu vou muito pelo meu coração, é chamado. E eu sei que o meu chamado é com mulheres, independente. Hoje eu posso estar dando um tipo de treinamento, amanhã um outro tipo, mas sempre vai ser para trazer cura e transformação das mulheres. A última que eu estava fazendo era ajudando mulheres a ganharem dinheiro na internet através do marketing de afiliados. Só que eu comecei a sentir um incômodo muito grande, porque eu vim por uma questão também financeira, para eu trazer um retorno financeiro rápido, e trouxe. Só que o que eu comecei a sentir muito incômodo era porque entra essa questão também de hoje que a gente está vivendo, das pessoas estarem querendo tudo muito rápido, querem um resultado rápido e não querem passar pelo processo. E aí, muitas mulheres, assim, machucadas, feridas. Porque eu não consigo. E quando eu vou ver, eram questões lá internas, que têm que ser curadas, trabalhadas, questões da infância. Então, a partir daí que eu parei e falei, cara, não é isso. Se elas não ressignificarem coisas lá de trás, não adianta. Não vai adiantar. Pra gente, a gente fala muito de prosperidade. Hoje eu entendo que prosperidade não é a gente somente ter dinheiro. Não adianta você... o que eu vejo hoje, muitas mulheres se matando de trabalhar e o lar não está legal. A saúde não está legal. A conexão com Deus, de repente, não está legal. A espiritualidade. Então, não adianta você querer muito uma coisa e deixar de lado outras áreas da vida. Então, hoje eu entendo que prosperidade é você realmente trabalhar todas as áreas da vida, fazer com que a roda, né, da vida gire. Então, hoje, o meu trabalho é nesse sentido, de fazer elas primeiro... Eu quero conseguir algo aqui, mas vamos lá. O que você precisa ressignificar? O que você precisa curar para você conseguir conquistar isso? E, às vezes, a pessoa acha que o problema dela é uma questão de trabalho profissional. Só que, quando ela vai ver, tem travas lá da infância que ela não consegue certa coisa por causa disso. Então, quando ela começa a mudar, quando ela ressignifica, as coisas fluem. Então, é nesse sentido. Esse é o caminho, né? Sim. Que nós passamos. E que hoje a gente gosta, a gente quer instruir essas mulheres, essas pessoas. Que é necessário, de fato, você passar por esse processo de descoberta. Eu vou fazer um evento no final de semana, que é o Empodera a Vida, que tem esse intuito realmente de trabalhar a mentalidade, para que depois a gente trabalhe outros aspectos que são necessários, não só para um crescimento de negócio, mas pessoal e financeiro. E eu recebi uma mensagem ontem que foi muito curiosa, que foi assim, eu quero aprender a ser uma empresária de sucesso. E eu falei, caramba, olha que interessante.
essa afirmação, ao mesmo tempo uma dúvida, porque ela está aqui perguntando sobre o evento, ela quer ser. E é um processo, de fato, de aprendizado, Sim. que começa por meio do autoconhecimento. Como é que está o funcionamento da mente dessa pessoa, que até então mostra que ela ainda é incapaz de ser uma empresária de sucesso? Como é que ela desconstrói esse tipo de pensamento e o molda de forma a ela, de fato, acreditar que ela pode, que ela merece? É uma construção, que não é da noite para o dia, mas ela precisa de um pontapé inicial. E depois de começar, tem que ter uma continuidade. Um único evento, um único dia, uma única sessão de mentoria, de terapia, não resolve. Não. É um trabalho contínuo. A Pra gente vida abre inteira. portas. É para a vida toda. Mas o meu trabalho, assim como o de vocês, é de abrir uma porta, de Sim, falar, vem isso. cá, deixa eu segurar sua mão, você não está Isso. sozinha nessa? Deixa eu apresentar aqui esse caminho, Isso. deixa eu apresentar pessoas, outras possibilidades, uma visão diferente que até então você tinha. Só porque você cresceu a vida inteira dentro de um espaço, você não precisa continuar nele. Você pode sair, você pode explorar, conhecer novas pessoas, novas possibilidades, descobrir o seu propósito. Sim. Eu adoro falar disso. Porque é o que a gente vive. Sim. E quando a gente vive isso com tanta força, com tanta potência, a gente só gosta de transbordar. Olha, eu queria falar com vocês uma coisa, tá acabando. Já? Olha ali, ó. É a hora que vocês falam assim, tá acabando. Gente. Passa muito rápido. Muito. A gente fala do que a gente gosta, do que a gente ama. Muito. O papo flui. Isso. E eu quero fazer umas perguntas para vocês. Mas antes de fazer a pergunta, eu preciso falar com você que está em casa. O que é essencial para você? Sabe o que é essencial? É você cuidar do seu bem. Vai passar aí na tela o QR Code da Essencial Benefícios, que é a empresa de proteção veicular que mais cresce no Rio de Janeiro. Se você busca proteção para o seu veículo, para o seu bem, contra roubo, furto, colisão, se você quer assistência 24 horas, a Essencial Benefícios é a empresa de proteção veicular que eu recomendo para que você proteja o seu bem. Meninas, agora caminhando para o final, eu quero fazer umas perguntas, na verdade uma pergunta para cada uma de vocês. Quais são os seus próximos passos? Começando por você, Simone Gimenez, o que a gente pode esperar de você? Pode esperar evolução como pessoa, né? Porque a nossa maneira de ser é igual ela falou da prosperidade, a Monique estava falando, a verdadeira prosperidade, né? A gente precisa ser primeiro para que a gente alcance, não é questão de dinheiro. Então, meus próximos passos é levar para mais pessoas palestras, a minha história, através da minha história, poder motivar pessoas, no geral, a continuar, a seguir em frente, empreendedores, né, e empresários. E, assim, sempre vale a pena a honestidade. Porque, no decorrer do tempo, eu tive como encurtar o caminho várias vezes. Mas eu mantive meu coração ali no que era a verdade. E eu percebi que eu gostaria até de falar aqui, porque eu tive muitas pessoas que me ajudaram com os meus filhos no decorrer do caminho. Pessoas que eu nem conhecia, mas que me ajudaram. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo isso que eu passei. Se você falar se é grata pelo que você passou, sou. Porque eu já vejo hoje pessoas, através da minha vida, sendo curadas, né, no seu interior. Porque vê que realmente a gente não pode se assegurar naquilo que a gente... As crenças, né, naquilo que a gente passou lá na infância. Então, daqui para frente, eu quero estar palestrando mais ainda e levando mais a minha mensagem de superação para as pessoas. Nossa, a Simone, ela fala umas coisas no meio da fala dela, dá até uma desconcertada aqui, né? Porque é muito bonito, sabe? Essa sua construção enquanto mulher, enquanto empresária, agora enquanto mentora nessa nova fase. Isso. E o tipo de mensagem que você quer levar para essas pessoas. Você falou sobre as pessoas que já são curadas através de você. Isso é muito poderoso. Quando a gente percebe que a gente, de fato, a gente precisa... A Monique falou sobre isso também, né? Ser curado para curar. Quando a gente vê essa cura na nossa frente, a pessoa tendo, sabe, a sua maior dor ou a sua história transformada por meio de um processo... Nossa, me fala. Não tem preço. Não tem preço. Hoje, eu queria que você falasse de uma situação dessa.
para essa transformação dessa cura? Porque eu fiquei curiosa. De alguém, você fala? Pode falar. Eu sou um pouquinho fofoqueira, eu gosto de saber, sabe? Não precisa falar o nome, não. Eu tenho pessoas, né, que já estão conseguindo abrir sua própria loja, que saíram ali do zero e já estão alcançando aí uns dígitos, e também na parte familiar, porque é como um todo, não é só alcançar o dinheiro, alcançar também é um conjunto. A prosperidade, ela vai vir na sua dor sendo curada. Então, tem pessoas que, através da minha história e do meu acompanhamento, estão conseguindo evoluir também. Parabéns, Simone. E eu fico muito feliz e muito grata a Deus por isso. Por Ele estar usando a minha vida para abençoar a vida de outras pessoas, assim como muita gente abençoou a minha vida nesse tempo. Eu queria poder citar o nome de todo mundo que já me ajudou, né? Mas quem lá atrás me ajudou com os meus filhos sabe. Quem sabe. Sabe. Que lindo, Simone. E você, Monique? O que a gente pode esperar de Monique Sartini? Para 2025? 2024 não acabou ainda, hein? Não, que eu já estava... Essa semana eu já estou fazendo planejamento do ano que vem. Então, é tanta coisa que a gente quer fazer, tantos projetos. Mas é transformar, levar realmente cura para mulheres, e cada vez que a gente vai passando por um processo, a gente vai sendo habilitada para mais novos processos, né? Para ajudar de outras formas. Então, eu já ajudei mulheres com a questão da insegurança de gravar vídeo, da questão da insegurança de aparecer na internet, de falar. Então, eu vejo que muitas, né, já foram curadas nessa área, na questão de merecimento. E hoje eu tô sentindo um chamado muito forte, até por conta de situações que aconteceram e vêm acontecendo na minha vida, na restauração do lar, da família, de você ter a conexão com os filhos, de você ser presente. Porque era uma dor que eu tive, né? Eu tinha presente, eu não tinha presença. E hoje eu entendo o quanto isso é importante, quanto isso me fez falta. Então, é aquilo, não adianta você ficar querendo buscar só o lado financeiro, se dentro de casa, se a sua saúde também, que é o autocuidado, é você olhar para você, é você se conectar com você saber da importância de você ter o seu tempo. Eu lá em casa, com a rotina do Antônio com 2 anos, agora pequena, acorda cedo, eu tenho acordado 4 horas da manhã para poder ter o meu tempo, que é o tempo que eu encontro. Mas, assim, é aquela coisa, quando a gente quer, a gente sabe que isso vai nos levar para um lugar maior, a gente dá um jeito. A gente sai daquela coisa de ser vítimas, a gente entende que só depende de nós, a gente tem que ter autorresponsabilidade, porque não adianta você ter os melhores mentores do mundo se você não quiser fazer dar certo. Você não tem que querer ser carregada. Você tem que ser guiada e direcionada, mas não que alguém te carregue. E eu era uma pessoa, nessa minha busca, né? Passei por uma fase de fazer muitos cursos. Eu cheguei a falar, que eu brinco falando para as minhas mentoradas, que eu era Maria Cursinho, porque eu fazia muitos cursos, eu não terminava e já ia para outro, porque eu achava que a solução estaria no próximo. Eu fiz muito isso. quando a questão era interna mesmo. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho hoje para quem está passando por algum processo, que quer ter sucesso na vida, ser bem-sucedido em todas as áreas, suporte o processo, saber que tudo que você está passando é para alguma coisa. Essa dor que você está tendo hoje é para alguma coisa lá na frente que você está sendo... A sua cicatriz, ela vai ser para transformar a vida de outras pessoas. Então, a gente, às vezes, passando por uma situação, a gente quer que aquilo acabe rápido, mas hoje, por tantos processos que eu já passei e ainda passo, hoje eu consigo entender e saber que Deus sempre tem o melhor para a gente, que é durante o processo que a gente vai sendo... No casulo, né? Quando a gente está sendo ali apertadinha, que vai nascer a linda borboleta. Então, a gente precisa de passar por esse processo. Não queira queimar etapa, queimar largada, porque não queira atalhos, porque isso só vai atrapalhar. E aí você
já passou por uma situação na vida que a gente fica tentando, como se a gente estivesse rodando em círculos? Sim. É porque enquanto você não passar daquela fase, daquele nível, você vai se sentir assim. Então, quanto mais você se entregar pro processo e saber que faz parte, que confiar que lá na frente vai ter algo melhor, vai acontecer mais rápido. Ó, E é isso. Então, por isso que hoje, assim, o meu propósito, fortemente hoje, eu quero muito falar sobre essa questão de ajudar mulheres a passar pelo processo. Porque eu vejo muita ansiedade hoje em dia e quando a gente sabe passar pelo processo da forma certa, as coisas fluem para a gente mais rápido, vamos dizer assim. podemos esperar grandes coisas, Amém. então. A gente já está vendo isso acontecer, só de você falar aqui. O fato de vocês estarem aqui no podcast não é só por vocês, Sim. é pela gente. Não. Isso aqui é uma plataforma para que essas mensagens sejam ouvidas. Então, só o relato e o conselho, a mensagem, tenho certeza que vai impactar quem está assistindo a gente. E você, dona Monique, você adiantou a etapa final, que é Um conselho. deixe uma mensagem para quem está assistindo. Você quer dar uma resumida do que você falou? Se sim, é só você olhar para a câmera e deixar o seu recado final. Ai, eu já até fiz, né? Não, é só para encerrar. Tudo que você está passando na sua vida hoje, as situações difíceis, existe um propósito. E lá na frente você vai entender. Então, suporte o processo. Procure realmente pessoas que já passaram por isso para você se inspirar, seja mentorada por essas pessoas. Não se compare, não compare o seu palco, né, o seu bastidor com o palco das outras pessoas. Se compare somente com você mesma. Quem você é hoje, quem você era lá atrás. Você vai ver o quanto você evoluiu. Então, você pode ter certeza que lá na frente você vai ter evoluído mais do que você está hoje. E é assim a vida se você não parar. Continuar nessa busca aí de evolução, você só vai evoluir. A sua história vai salvar muitas vidas. Isso é o mais importante. É isso, Monique. Obrigada. Nada, obrigada a por você. ter aceitado o convite, por ter vindo e por ter... Enfim, por ser essa pessoa que Obrigada fala a desse você. jeito, que conta a sua história. Desejo todo o sucesso do mundo, que você venha mais vezes. Com certeza. E Simone, agora olha para a câmera, deixe seu recado para quem está assistindo você. Bom, mude a sua mentalidade, acredite, deixe essas crenças de que você não pode para trás. Muda isso, cola com quem faz, que isso é muito importante. Mude o ambiente. Igual a Monique disse aqui, faço delas minhas palavras também. Não se compare com quem você vê na rede social. Você é você. Quem vai fazer a diferença na sua vida é você. Assim como eu estou fazendo na vida das pessoas. Tudo é uma constante evolução. Você vê, às vezes, você olha na rede social aquela pessoa palestrando perfeitamente. Você tem que entender que, para ela chegar naquele ponto, ela palestrou a primeira, a segunda, está aqui num podcast, às vezes comete um erro, né? Isso é natural, é normal. Seja você. Entenda que o sol nasceu para todos, inclusive para você. Você vai fazer a diferença na vida da pessoa sendo quem você é. Mas colhe com quem faz para que vá passando pelo processo, porque não tem como pular ele. Não tem como. O processo, ele faz parte de tudo isso que vai acontecer na sua vida. É Uau, isso. que aula. Simone, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, hein? Quando quiser voltar ao Rio de Janeiro, estamos de portas abertas para te receber. Obrigada. Quem sabe a gente se vê em São Paulo também. Ah, sim, com certeza, né, Monique? Com certeza. Que bate-papo incrível, meninas. Obrigada. Obrigada. E obrigada a você que ficou até o final assistindo a mais um episódio do Empodera Talk. A gente volta com muitas mais histórias de muita inspiração para você. Beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.